tirar tirar R$1 de R$10, né? R$1 não é 10%? Você acha muito? Alguém acha muito, irmão? Se achar, não vou te condenar, não. Irmãos, a proporção é a mesma. Se for R$1.000, é 100 que você tem que tirar, a proporção é a mesma. Só que às vezes o nosso olho fica um pouco, né, assim, um pouco grande, pensando ali, nossa, vou entregar isso. Irmãos, você viu aqui que Deus fez na vida da irmã. E eu vou falar para os irmãos, eu tenho muitas bênçãos nessa área. Não é pouca, não, tem muita bênção nessa área. Muitas bênçãos, muitas mesmo, que Deus já me abençoou, já fez tanta coisa, por eu ser dizimista e ofertante fiel. Esse ano mesmo eu recebi mais de uma bênção por conta disso. Que eu mesmo precisando de dinheiro, mesmo com conta a pagar, e Deus, entreguei meu dízimo tranquilamente, fiel ao Senhor, e ali Deus me honrou, me enviando dinheiro, me abençoando, irmãos. Eu falo para você, que maravilha, Deus é fiel em todos os sentidos, amém? Hoje é dia do testemunho, então a irmã Reni vai falar aqui. Rafael, qual que é o microfone? É o número 1? Isso aqui é o número 1, Não, mas Deus está falando para me falar aqui, o Espírito Santo. Bem, irmão, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero dar um testemunho, senti muito desejo de dar um testemunho aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que eu vou dar esse testemunho. Que de nós não merecemos nada, né? Mas o Senhor Jesus é o dono de tudo, né? Dono dos milagres e dono de tudo, né? Das curas. Mas eu não vou falar aqui de cura por enquanto, não, que o Espírito Santo está falando comigo para mim falar aqui em 2 Crônicas 7, 2 Crônica, capítulo 7, verso 14 e 15. Então, estou só sentindo desejo de estar falando aqui com os irmãos sobre esses versículos aqui de 2 Crônicas 7, né? Então, está falando aqui, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscardes a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aí o versículo 15 está falando aqui, que o 14 que eu li, agora eu vou ler o 15, que fala, então aí estarão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos, a oração que fizer nesse lugar. Então, que nós possamos, ó Pai, também que Jesus falando, né, aqui, Deus falando conosco, né, aqui, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, que nós temos que humilhar, né, orar, mas também ser humilde, humilhar, né, na presença do Senhor, e converter também dos maus caminhos, que é muito importante também nós converter dos maus caminhos, né, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração. E agora eu quero dar o testemunho, irmão. Eu estou muito feliz e creio que todas as irmãs estão felizes também, porque nós recebemos muitos milagres através das orações. Nós temos um grupo de oração no WhatsApp, então as irmãs tudo orando, e teve vários milagres, né? A irmã Conceição, nós estávamos orando para ela também, que ela estava com corona, graças a Deus ela foi curada, vários milagres aconteceu. A neta da irmã Jane, nós oramos, ela foi curada também. E vários outros irmãos, que eu não estou me lembrando o nome aqui agora, mas há um dia eu estava muito desesperada, que meu neto tinha dado uma convulsão por causa de meningite que deu nele. Ele foi parar no hospital, eles levaram ele correndo, que ele caiu, deu uma convulsão de tanta dor que ele estava sentindo, febre, dor de cabeça. Aí, no momento, eles acharam que era de nervo, mas aí ele estava com meningite. Aí eu fiquei tão desesperada, aí falei no grupo de oração, irmãs, vamos orar para o meu neto, que ele precisa de um milagre na vida dele, que ele está enfermo, está muito ruim, precisa de um milagre. Aí
uma das irmãs aqui, a irmã Jane, falou assim, mas vai acontecer esse milagre. Aí, graças a Deus, por honra e glória do nome do Senhor Jesus, o meu neto foi curado, ele recebeu esse milagre. Então, aí ele estava, os irmãos têm uma ideia, até a mulher, a companheira dele, não podia visitar ele, ele ficou isolado, ficou sozinho, isolado, e o meu neto lá no hospital, e sem poder receber visita, mas para a honra e glória do nome de Jesus, ele foi curado. Então, irmão, o que eu quero falar é isso, os médicos ainda falaram com eles, você melhorou rápido, porque você tomou os remédios muito fortes, os antibióticos muito fortes, então combateu a doença. Então você melhorou bem rápido. Aí o dia que deu alta, ele falou com ele, mas nós acreditamos que foi um milagre de Deus, que só Jesus que fez esse milagre mesmo, com certeza, né? Ele deixou os médicos, nós precisamos procurar os médicos, é verdade, mas ele faz o milagre, ele é o dono dos milagres, ele é o médico dos médicos, igual sempre a gente ora. Então, eu estou agradecendo a Deus, as irmãs, eu até falei com as irmãs, todas as irmãs, tudo agradecendo a Deus, as irmãs que estavam em oração, por esse milagre que nós recebemos de Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu neto já está até trabalhando, que ele trabalha fechado, e começou já a trabalhar, graças a Deus. Então... Uma pregação, né, irmão? Que foi bênção, né? Trouxe até um texto maravilhoso aqui, 2 Crônicas. E eu queria aproveitar esse momento de falar sobre oração, falar sobre os 21 dias de jejum e oração. Vamos começar agora, se Deus quiser, na sexta-feira. Rafael, Elton, projeta de novo aí para nós, por favor. E aí, irmãos, nós vamos começar na sexta-feira agora dessa semana. E eu digo para você o seguinte, olha... Vale a pena você fazer o jejum. Eu já mandei no WhatsApp dos irmãos aí uma explicação sobre o jejum. Vou continuar enviando mais, tá? E quando a gente fala de jejum, como nós colocamos aqui, olha, a Bíblia nos fala que está ligado à abstenção de alimentos para finalidades espirituais. Não é greve de fome, com finalidade de barganhar com Deus e merecer sua bênção. Não é dieta para propósitos físicos, mas é para nos concentrarmos em objetivos espirituais. A igreja do Senhor, irmãos, ela é feita de pessoas, né, seres humanos aqui, mas acima de tudo, a nossa vida, né, a Bíblia diz que Deus, ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, tudo que acontece no físico tem alguma ligação com o mundo espiritual. E falando isso com você, né, como nós falamos agora, já quando a irmã Reni estava vindo, eu cortei um pouco a palavra aqui, falando sobre o encontro com Deus. Se você quiser participar, hoje não precisa pagar o encontro tem que ser pago até o dia 6, né, no dia 6 de março. Tá? Irmãos, o valor é bem simbólico. Quem já foi sabe que o valor é bem simbólico em relação aos gastos que nós temos financeiro lá. Somos 4 igrejas nesse encontro, somos 7. Mas das 7 igrejas, 4 igrejas vão estar reunindo lá em Nova Lima. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E se você quiser, né, graças a Deus, vários irmãos já deram seus nomes, tem a ficha aqui que foi retornada. Se quiser participar, me procura no final do culto, vamos conversar, vamos dialogar. Se for questão financeira, o motivo, vamos conversar também. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas dizer para você o seguinte, participe. E o jejum, irmãos, é para o quê? Você melhorar com Deus. O jejum, irmãos, na última frase que eu coloquei para os irmãos lá, sobre o jejum e oração, aqui diz que o jejum, ele não... finalzinho aqui, ó, mas o fato é que a oração e o jejum são extremamente benefícios para a vida do crente. Jesus praticou e fortemente recomendou aos seus discípulos quando tratou do jejum. Jesus preocupou com as questões da verdadeira motivação. Não podemos pensar que o jejum ele tenha poder de mudar Deus ou forçá-lo a fazer algo, né? Vamos voltar aqui. Ou forçá-lo a fazer algo que ele já não disse que faria. Então, não adianta. A gente não vai jejuar para que Deus
faça algo por nós. Nós vamos jejuar para que a nossa vida esteja mais em sintonia com o Senhor. Eu já fiz algumas vezes, umas 3 vezes eu acho, um jejum que é a primeira, segunda semana, eu vou lá e entrego o jejum na hora do almoço, meio-dia. E a última semana, a gente entrega às 18 horas. Alguns irmãos já fizeram isso. Eu fiquei, da hora que eu acordei, até 18 horas sem comer. Ah, pastor, eu não posso ficar sem comer por causa do meu remédio, não sei o quê. Eu tive agora com 2 pastores na sexta-feira, que é da Igreja Central de Contagem ali. E os 2 pastores, pastor Mário, quem lembra do pastor Mário? Né? A igreja dele, que ele faz parte lá em Belo Horizonte, está entregando o jejum hoje, a igreja toda. Ele e o pastor Alexandre, que estava comigo também, ele e o pastor Alexandre, os 2 entregaram o jejum, a igreja lá, 24 horas, 2 dias, são 21 dias de oração e jejum, e esses 2 últimos dias, eles estavam fazendo 24 horas de jejum, sem comer nada, trabalhando normalmente. É claro que talvez você não tenha essa condição, mas uma coisa eu quero dizer para você, olha, Deus está te chamando. Por exemplo, o ano passado eu fiz um jejum, de não comer carne, de não comer doce e nem entretenimento. Não assistir vídeo de YouTube, não assistir filme. Durante alguns dias eu fiquei sem comer carne. E eu gosto de comer carne, né, irmão? Eu falo para os irmãos, doce já não é muito comigo, mas também faz falta quando a gente deixa. Então, se você fala assim, olha, tem dificuldade de deixar de comer tudo, eu quero te convidar você a começar a pensar o que você pode deixar de fazer. Amém? Você viu o testemunho da irmã Jane, irmãos? Você viu o que Deus fez na vida dela? Então, Deus quer fazer na sua vida. Apenas o quê? Nós obedecermos ao Senhor. Então, participe, faça parte dessa obra. A semana passada, nós falamos, irmãos, sobre estarmos firmes na fé em Cristo. E, como tema dessas mensagens também, dessas semanas que estão seguindo, nós vamos falar sobre renovando a nossa fé. Sabe, vamos pensar, vamos lembrar um pouquinho o que nós falamos semana passada. Se nós queremos estar firmes com Deus, nós precisamos, irmãos, nos livrar do pecado e de tudo que nos atrapalha e corrermos a corrida que nos é proposta, sempre com os olhos fixos em Jesus. Amém? Olha só. Quando nós começamos um ano, para o quê? Para renovar as nossas vidas. Ano novo, vida nova, novos objetivos. E olha, a nossa fé precisa ser renovada em Cristo Jesus. Como cristãos, irmãos, é muito comum, por exemplo, ainda que nós sejamos cristãos há mais tempo, é muito comum, às vezes, nós não frutificarmos. Às vezes não estamos dando frutos. E é hora, irmãos, de fazer o que Jesus disse lá em João 15. Ele disse que eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, os galhos. E toda ramo, todo galho que dá fruto, o que ele faz? Ele vai limpar, ele vai podar. Então é hora de cortar o que, irmãos? As fraquezas, limitações e buscar essa renovação em Jesus. Lá em Lucas 14, nós não vamos ler agora, mas se você quiser abrir sua Bíblia em Lucas 14, 25 a 35, a história nos mostra em Lucas 14, 25 a 35, que havia uma grande multidão que seguia Jesus. E até aquele momento, irmãos, muitos que estavam seguindo a Jesus, estavam ali por quê? Porque viam milagres, viam curas, viam coisas maravilhosas, aquilo chamava a atenção deles, e de repente, irmãos, as pessoas estavam vendo ali, por exemplo, olha, Jesus ele havia expulsado espíritos imundos, curado doentes, ele fez paralítico andar, ele transformou a vida de muitos para melhor, acalmou o vento e o mar, multiplicou pães e peixes. Então as pessoas, irmãos, que estavam ali em Lucas capítulo 14, no versículo 25 a 35, elas estavam ali porque elas viam em Jesus a oportunidade de obterem algo que iria satisfazê-los. Irmãos, imagina que na Praça dos Três Poderes, ali no centro de Joatuba,
ali está a prefeitura, onde está ali a praça, todo mundo conhece, né? A policlínica. Digamos que aparece alguém, não é do mal não, do bem, viu, irmão? Fazendo coisa boa ali, curando o cego, curando gente que não pode andar. Ó, vem cá, e de graça, tá? Não está cobrando nada, não está pedindo para fazer pacto com o inimigo, né? Está ali, falando ali, olha, vem que eu vou te abençoar. Quem de nós aqui não iria, irmão, se estivesse sentindo alguma dor? Hein? Quem de nós não iria? Todo mundo aqui iria, irmãos. E era isso que as pessoas viam Jesus fazendo milagres e todo mundo estava ali, quero também. Então via em Jesus essa oportunidade. E é isso que acontece hoje, irmãos. Muitas pessoas, elas só querem obter algo de Jesus. É muito comum, quer uma bênção, quer uma solução para o problema que está enfrentando, e muitas vezes, quando consegue, logo abandona por outras coisas. Semana passada falamos sobre as 2 sementes das 4 sementes que caíram na terra. 2 sementes. Uma não tinha raiz porque cresceu em meio às pedras, não tinha profundidade. A outra cresceu entre os espinhos e os espinhos a sufocaram. E muitos vivem assim. Oram, clamam, colocam diante de Deus a bênção, mas logo que consegue a bênção, abandona por outras coisas. Às vezes, por causa de outras pessoas, ou por problemas e dificuldades que a pessoa está enfrentando. E aí eu queria ler com você agora Lucas 14, versículo 25 ao 35. Abra sua Bíblia em Lucas 14, versículo 25 ao versículo 35, amém? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, versículo 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, Jesus ele conta essa história por quê? Porque até aquele momento, muitos estavam seguindo só porque viram os milagres, as bênçãos do Senhor. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Pai querido, mais uma vez oramos ao Senhor, pedindo a Tua direção. Pai, para que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos mostra, Deus, o caminho que temos que seguir, a vida que nós temos que viver segundo o Teu querer. Ó Deus, que seja uma vida na Tua presença verdadeira, sejamos discípulos verdadeiros, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha, o que você fazia há 5 anos atrás? Vamos pensar aqui, você tem celular, não tem? Seu celular é mestre de fazer isso, né? Te mandar foto de 4 anos, de 3 anos, 2 anos, não é assim? Onde você estava há 4, 5 anos atrás? O que você fazia? Como estava a sua fé em Cristo Jesus? Irmãos, olha só, você era tão forte na fé naquela época como você é hoje? Você está melhor ou está pior?
Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque nós precisamos nos avaliar como é que está sendo a nossa caminhada com Jesus. O que nós estamos realmente fazendo. O que acontece conosco, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos um evangelho adaptado à nossa realidade de vida. Queremos um evangelho, irmãos, do nosso jeito, com o nosso desejo. No marketing que eles colocam aí, nas propagandas que eles fazem com a gente, eles chamam isso aí de merchandise, né? A merchandise, irmãos, trabalha, por exemplo, pensando no cliente, ele trabalha assim, olha, eles querem dar aos consumidores aquilo que eles querem. Se eu monto um negócio, eu tenho que montar um negócio que vai agradar os meus clientes, não é verdade? Não é assim, irmãos? Sendo algo bom, eu não vejo que tem nada de mal. Mas, irmãos, o evangelho não é dessa forma. Você tem que manter o cliente satisfeito, a visão do merchandise. O cliente tem que estar satisfeito. Então, se for preciso, às vezes, mudar o produto, ele vai mudar o produto porque ele quer o quê, irmãos? Vender mais. E aí muitos trazem essa visão para dentro da igreja, acham que igreja é mercado, acham que igreja é loja, e ali, o que acontece? Vai procurar o melhor preço, o evangelho que vai me cair bem, que vai me levar, né, de uma maneira que eu vou ficar bem light, bem tranquilo. Nada desse evangelho de ficar entregando dízimo, oferta, esse evangelho de ficar fazendo jejum, esse evangelho de ficar orando. Não, eu não quero isso não, eu quero um negócio mais tranquilo. Só que o evangelho não é comércio. O evangelho é de Cristo. E é as regras dele que nós temos que seguir. É aquilo que ele nos chamou. Então, no nosso dia a dia, irmãos, nós devemos, né, viver de acordo à vontade do Senhor. E se nós queremos ser discípulos de Jesus, no versículo 25, se nós queremos ser discípulos de Jesus, lá diz no versículo 25, vamos poder voltar para nós aí. Amém? Ali diz, né, que aquela multidão que seguia Jesus, aquela multidão estava ali observando, ele olhou para aquela multidão, no versículo 26, e diz: se alguém vem a mim, resumidamente, né, amar seu pai, mãe, irmão, filhos, até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. No grego, a palavra discípulo é mateteu, que é um termo amplo que identifica, ou melhor, é um termo amplo que identifica um estudante. O discípulo, ele é o quê? Ele é um estudante. E Jesus, ele diz o seguinte, olha, quer ser meu discípulo? Quer me estudar? Quer estudar comigo? Quer ser meu aluno? Então você precisa me amar acima de tudo. Na sua versão, talvez você tenha uma versão mais antiga que diz aborrecer. Aquele que não aborrece a sua vida. Ou seja, ele coloca assim, na linguagem lá, aquele que ama mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. E Jesus, irmãos, ele quer ser de nós Salvador e ele quer ser Senhor. Qual que é a implicação? Salvador é que nos traz a cura, que nos traz a libertação. Senhor, ele é o quê? Dono de nossas vidas. Muitos querem a salvação, mas não querem o senhorio de Cristo. E em segundo lugar, irmãos, nós devemos carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Versículo 27, ele diz que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. A cruz não é pesada demais e nem leve demais para que você não possa carregar. E cuidado para você não estar carregando a cruz de outro. Acontece muito. Você começa a querer carregar a cruz de outras pessoas na sua vida. Em terceiro lugar, devemos amar Jesus, irmãos. Ou melhor, devemos calcular o preço do discipulado. Jesus conta duas histórias. A de um homem que vai construir uma torre e um homem que é um rei, que ele tem 10.000 soldados e o rei que vem contra ele tem 20.000.
Irmãos, o rei que vem contra ele tem o dobro de soldados. Pode acontecer dos 10 mil ganhar os 20? Pode, mas é uma probabilidade bem menor. Então ele se assenta, olha, é melhor eu fazer um acordo de paz. Antigamente, irmãos, era comum fazer torres. Sabe aquelas torres tipo celeiros? E cada um poderia fazer aquela torre de acordo à sua necessidade. Às vezes alguém poderia fazer uma torre para guardar água, para guardar um mantimento. E Jesus disse o seguinte: ninguém faz, ninguém começa, se não tiver condições de terminar. Porque senão as pessoas vão começar a rir. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: tanto no caso do rei, tanto no caso daquele que estava ali construindo a torre, os dois tinham que calcular. A partir de hoje, eu vou ser discípulo de Jesus. Eu tenho que calcular o preço. Você sabe qual que é o preço de ser discípulo de Jesus? Você já parou para pensar o que você tem que abrir mão? O que você tem que fazer? Você sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos segui-lo de fato. Em terceiro lugar, irmãos, em quarto lugar, Jesus diz, olha, precisamos renunciar. Se eu quero ser discípulo de Jesus, no versículo 33, lá diz o seguinte: da mesma forma, baseado aí nessas duas histórias aí, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E renunciar, irmãos, tem significado de abandonar, rejeitar, sacrificar. Você precisa, eu preciso, nós, seguir a Jesus. E eu preciso renunciar a mim mesmo. Renúncia. Aquele que tem, irmãos, coragem, renuncia. Renuncia. Aquele que tem coragem, ele renuncia. E aquele, irmãos, que tem juízo, o que ele faz? Obedece. Quem tem juízo, obedece. É provado, irmãos, de geração em geração, de séculos e séculos. Nós tínhamos uma irmã aqui na igreja, que hoje mora, acho que em, não sei se é Santa Luzia, outro lugar, Lagoa Santa, agora lembrei. Estava morando em Lagoa Santa de última vez. Essa irmã contou aqui, na época quando a filha dela era pequena. Ela era membro na igreja lá em Santa Luzia, na época. Ela deixou de entregar o dízimo. Irmãos, o dinheiro que ela gastava de remédio com a filha dela era o mesmo tanto, até mais do que o dinheiro que ela tinha que entregar de dízimo. Ela não entregava dízimo, a filha dela começou a adoecer. E ela contou aqui na frente, como a irmã ali fez, que no dia que ela voltou a entregar o dízimo e colocou e pediu perdão a Deus, daquele dia em diante a filha dela nunca mais adoeceu com aquela doença. E ela entendeu que algo estava de errado, que ela não estava renunciando uma vontade própria. Irmãos, aqui mostra que você precisa abandonar a si mesmo, em um propósito. Eu vou abandonar a mim mesmo, sacrificar a minha vontade, irmãos. Os prazeres, pensando em algo maior. Deus tem algo maior para mim, irmãos. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior no seu casamento com seu filho. Se você souber que esses 21 dias de oração vai ser os 21 dias que Deus vai transformar a sua história. Entende? Ele pode fazer isso. Eu não posso prometer nada, mas Ele pode fazer. Se Ele fizer, amém. Se não fizer, continua orando. Mas às vezes, irmãos, é você começar o quê? Entregar a sua vida como sacrifício santo e agradável a Deus. E aí, quando a gente obedece a Deus, irmãos, é porque nós temos o juízo. Temos coragem. Então, irmãos, precisamos ter essa consciência, que é para algo maior. E nós temos que obedecer, seguir com a nossa cruz, uma total entrega, à vontade de Deus, colocando a nossa vontade abaixo da vontade do Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor. E para finalizar, irmãos, nós precisamos ser o bom sal. Versículo 34 de Lucas. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa, irmãos, ser como um bom sal. Só para os irmãos entenderem, na época de Jesus, não havia geladeira.
Então, muitas coisas eles usavam sal para conservar alimentos também. Usavam o sal como adubo. E naquela época, irmãos, quando Jesus esteve com aquele povo ali, ele chegou e disse: olha, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Naquela região do Mar Morto, era comum, às vezes, o sal misturar com gesso. Então, o sal perdia. E o sal, irmãos, ele não desaparece. O sal não deixa de existir. O que eles faziam? Eles pegavam aquele sal que não servia mais para adubo, não servia mais para conservar alimento, aquele sal que não servia mais para temperar comida. Eles pegavam aquele sal, para a única coisa que ele prestava era simplesmente para ajudar as pessoas passarem pelos caminhos. Então eles jogavam ali para não crescer mato. Que eu saiba, acho que na época do inverno eles jogavam perto do templo também para o pessoal não se escorregar. Mas o sal, irmãos, ele não era feito para isso. Essa não era o propósito do sal. Então nós temos que ser como um bom sal. Ter, irmãos, as qualidades que Deus nos chamou. E é isso que Jesus está dizendo. No versículo 35. Para finalizar, os irmãos puderem ficar em pé. Ali diz que aquele sal não servia para nada, irmãos. E ele diz: olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que Deus tem falado do seu coração. Ouça o que Deus tem falado da sua vida. Ele quer mais de ti, né, da sua vida. Ele quer que você receba mais dele. Ele quer que você se volte mais para o Senhor. Sabe? Faça o que Deus te chamou. O que Deus te chamou para você fazer? É para varrer, né? É para ficar na recepção. É para entregar o copo d'água. Eu conheço a história de um pastor que ele me contando que uma irmã, ela tem alegria enorme. O único ministério da igreja dela, na igreja que ela faz parte, é entregar água para o pastor. E ela se arruma, uma senhora de idade, sabe? Entrega, sabe, de uma forma bonita. Porque ela disse que não tinha condições, acho que, de fazer outras coisas. Ela entrega água. E ela sempre se arruma, chega na hora certa, pega a água, coloca a água ali, fica uma alegria. Sabe? Eu estou querendo dizer o seguinte para você: olha, Deus te chamou para você ser discípulo dele. Se é para orar, para tocar, para cantar, não sei para que é, mas ele está te chamando para você renovar a sua fé diante dele, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu estava esperando a irmã terminar de falar para eu falar sobre isso, eu acabei não falando, mas vamos orar. Sim, vamos orar ao nosso Deus e vamos colocar diante do Senhor